E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Podcast para a gente falar hoje, obviamente, da eliminação do Palmeiras depois de uma final de rubro-negros, né, do Flamengo e do Atlético Paranaense. Depois de uma final onde esse mesmo Palmeiras esteve presente, Palmeiras e Flamengo. Antes disso, tivemos Palmeiras e Santos. Voltamos a ter uma final entre brasileiros e argentinos, né? Antes de Palmeiras e Santos, tivemos Flamengo e River Plate. Agora teremos Fluminense e Boca Juniors. Eu acho que, bom, vamos passo a passo, né? Vamos devagar. Eu acho que assim, que eu ia falar, eu acho, antes que o torcedor também fique chateado, qualquer coisa, né? Óbvio que é um dia triste e eu sempre falo aqui, eu torço sempre pelos brasileiros, mas eu acho que, de uma certa forma, de um certo ponto de vista, é bom para o esporte, né? É bom para o esporte a gente ter essa variação. É claro que quando a gente olha para um time como o Palmeiras, onde há muito investimento, onde há muita seriedade, onde é um clube que, apesar de algumas decisões questionáveis, e eu acho que tudo é passível de críticas, tá? Desde que sejam construtivas, é bom para o esporte, né? Assim, você olha para o Palmeiras e fala, pô, seria interessante o Palmeiras chegar na final, seria mais uma vez a coroação de um bom trabalho que é executado pelo projeto esportivo do Palmeiras, sem dúvida, né? Sem dúvida. Agora, quando a gente olha para o continente, a gente fala, poxa, essa hegemonia eu nunca neguei aqui, eu prefiro, né? Até porque eu acho que os argentinos já têm bastante, né? Os clubes argentinos, né, de uma forma geral, somados, já tem bastante. Então, se der para ter final sempre brasileira, eu prefiro. Agora, se a gente for olhar em termos de representatividade, é mais interessante, né? É mais interessante porque não fica. Eu me recordo, eu também não posso ser hipócrita, porque eu me recordo que quando a gente fala de Copa do Mundo, quando eu pelo menos falava de Copa do Mundo, poxa, a gente fala, cara, eu torço por um sul-americano, eu torço por um africano, eu torço por um asiático, porque a Copa do Mundo não pode ser mais uma Eurocopa, né? Com todo respeito, a gente sabe que lá estão os maiores investimentos, sabemos que lá estão os melhores jogadores do planeta. Aqui, se a gente olhar para a Libertadores, para o continente sul-americano, a gente sabe que é onde se tem mais dinheiro, é onde se investe mais, às vezes de forma até inconsequente, mas é onde se tem, teoricamente, os melhores jogadores. Então, por merecimento, os brasileiros merecem estar na final. Agora, se a gente olhar a questão do esporte, seria interessante, né, que houvessem variações, né, que a gente tivesse é, é, revezamento, mas não tem como, né? Até por uma questão econômica, os clubes brasileiros são os mais ricos, comparados com os restantes do continente, e por mais que haja um projeto esportivo interessante, e no início desse ano, dessa temporada, a gente falava do Del Valle, né, que é um time que tem um orçamento limitadíssimo. Quando encarou o Flamengo se falou muito, né, o salário do Gabigol paga a folha salarial do Del Valle, não pode perder por Del Valle. E ali se exaltou muito o projeto esportivo do Del Valle, mas chega uma hora que o dinheiro, e dinheiro significa os melhores jogadores, uma hora isso pesa. Quando você está no início de uma temporada, de repente você tem o seu time mais fresco, e quando você chega no momento mais avançado, você precisa ter banco, você precisa ter elenco, e naturalmente os brasileiros vão se sobressair. O Boca jogou essa Libertadores sempre com o fator pênalti, sempre com o fator mental ao seu lado. Talvez contra o Palmeiras tenha jogado o melhor futebol da competição. Do Boca, tá? Falando só de Boca. Jogou na Bomboneira, em sua casa, o melhor futebol que apresentou ao longo de toda a competição. A gente não tinha visto o Boca jogar daquela forma. A competição inteira.
mas elimina o Palmeiras agora nas penalidades. Antes do Palmeiras também passou pelo Racing nas penalidades, antes do Racing passou pelo Nacional nas penalidades. Então, um time resiliente, que estava devendo no futebol, eu acho que chega nessa semifinal e avança com o seu merecimento. Com o seu merecimento. É claro, eu volto a repetir que eu lamento muito a ausência do Palmeiras na final. Eu não vou negar que vou voltar a repetir que eu sempre torço pelos brasileiros, como eu torci pelo Atlético Paranaense, acabou caindo pelo Bolívar, como eu torci tanto para Internacional quanto para Fluminense, como eu torci para o Atlético Mineiro. Então, assim, a gente acaba torcendo para os brasileiros, porque eu sempre falo aqui, eu não, eu sei que os rivais, né, vão torcer pros hermanos, né? Mas eu digo por mim, né? Eu digo por mim. E eu nem critico. Eu acho que quando se fala assim, agora eu vou ouvir muita gente falando assim, o Fluminense é o Brasil na Libertadores. É uma pinóia. É uma pinóia. O Boca é o Brasil na Libertadores, né? Vai mentir? Vamos ter ali torcendo contra o Fluminense certamente rubro-negros. Vamos ter torcendo contra o Fluminense vascaínos, duas das maiores torcidas do Brasil. Corintianos, de repente, fiquem com sentimentos mistos, mas eu acredito que muita gente aí vai até torcer por Fluminense por uma questão de, cara, poxa, não tem o título, sabe? Eu acho que todo torcedor que passou por essa coisa de não tem título, é muito sofrido, é muito complicado, acaba meio que simpatizando, apesar de algumas rivalidades locais, e às vezes olha, não gosto do Diniz, não gosto do fulano, não gosto do Felipe Melo, mas eventualmente acabe torcendo, né? Por isso que eu não coloco corintianos nessa conta também, e nem palmeirenses. Eu imagino que os palmeirenses, até pela a eliminação do Boca, devam muitos torcer a favor do Fluminense. Então, a gente pode dizer de uma forma geral que o Boca é quase o Brasil na Libertadores, porque vão ter torcidas aí, né, de rivais estaduais, né? E talvez até os colorados torçam para o Boca pela eliminação contra o Fluminense. Então, a gente vai, no final do podcast de hoje, ouvir algumas palavras do Abel Ferreira, do lado do Abel, o lateral Mike, e a gente tem que fazer a nossa reflexão, como a gente tradicionalmente faz. Eu sou totalmente contra a caça às bruxas, né? A caça às bruxas. Eu sou veementemente contra isso, especialmente quando a eliminação, ela é feita de detalhes. Não é uma parada que foi uma humilhação, não é uma parada que foi um constrangimento. É óbvio que uma eliminação em casa, como foi até com o próprio Internacional, há uma decepção muito grande, uma grande dose de constrangimento também, não tem como, porque a decisão é em casa e o discurso dos dois treinadores, tanto o Eduardo Cudê quanto o Abel Ferreira, após o primeiro jogo, foi o discurso de, poxa, vamos decidir em nossa casa, vamos ter uma grande oportunidade de se classificar. E ver a classificação muito perto, eu acho que o Palmeiras, até por correr atrás do resultado, fica uma sensação de que, poxa, lutamos, e o torcedor não sai tão frustrado como sai o torcedor colorado, mas eu sou totalmente contra caças bruxas. Inclusive, a gente vai trazer uma notícia aqui do Ener Valencia, foi alvo de posts racistas. Cara, é uma coisa que a gente lamenta muito. E no caso do Palmeiras, eu não acho que tem que ter uma caça às bruxas. Eu não acho, eu já vi muitas. Eu sempre deixo para gravar um pouco depois, eu espero um bocado, porque eu aguardo a TV do clube. Primeiro, assim, para a gente acompanhar o termômetro das redes sociais, e depois para a gente também aguardar que a TV do clube coloque o vídeo à disposição, que a gente sempre gosta de dar uma moral, e a gente acompanha os termômetros nas redes sociais, e a gente vê torcedores hoje palmeirenses que idolatram muito o Abel Ferreira, criticando muito o Abel. Eu acho que assim, pô, não dá para também a gente passar pano em tudo. Eu sempre falo aqui, não vamos só concordar, não vamos só aceitar, tem que criticar, tem que fazer a crítica. E eu sempre faço aqui críticas ao trabalho do Abel, especialmente quando se fala da base. Eu sempre faço críticas aqui, mas a minha ideia é que sejam críticas construtivas.
O torcedor palmeirense, de uma certa forma, houve uma blindagem, porque o Abel, de uma certa forma, ele é um talismã para o Palmeiras, né? A figura dele representa um talismã para o torcedor. E agora, algumas críticas que eu até vi em relação, e não foram críticas pesadas, tá? Não foram críticas pesadas, assim, mas de um tom que, cara, essa crítica, não é que eu discorde dessas críticas, especialmente quando se fala de aproveitar o Endrick, que entrou no jogo, a garotada, especialmente a garotada, né? Deixa eu pegar aqui, entrou o Endrick, entrou Luiz Guilherme, entrou o Kevin, e esses três jogadores foram os pilares do Palmeiras para, cara, ajudar a abafar, a pressionar o Boca, fazer um salseiro, a forçar uma expulsão do Rojo, né? Então, eu entendo a crítica do torcedor, mas eu acho que agora é muito oportunismo fazer essa crítica, porque eu me sinto confortável de fazer essa crítica, porque é uma coisa que eu venho fazendo desde o final do ano passado. Eu venho falando disso do final do ano passado. Eu falo, o Palmeiras não precisa sair de forma agressiva ao mercado, porque os reforços estão no próprio time já. O Palmeiras já tem os próprios reforços. E muitos, cara, assim, e houve muita blindagem em relação ao Abel, em relação aos reforços, e muita cobrança em relação à gestão palmeirense. A diretoria, a presidente, o diretor de futebol, que eu acho que cabe também. Eu acho que cabe também, só que agora eu acho que é tarde para fazer essa crítica. A Libertadores já foi. A Libertadores acabou indo pelo ralo e não foi uma eliminação humilhante, como eu falei, não foi uma eliminação vexatória. A gente sabia que o Boca ia lutar para levar a disputa para as penalidades, porque tem um grande goleiro, não só pegador de pênalti, mas fez defesas difíceis durante o jogo. O Palmeiras tem um grande goleiro também. Com a bola rolando, é um especialista. Na penalidade, o Everton não é um especialista, ele é um excelente goleiro ainda assim. Isso não descaracteriza, não descredibiliza, porque aí, como eu falei, eu sou totalmente contra caça às bruxas, porque começa a apontar o dedo, o Abel, por que que não usou a base antes? O Everton não pega pênalti, o Gabriel Menino deixa o Zé Rafael preso no meio de campo e ele prejudica essa mecânica do meio de campo palmeirense. Cara, agora, eu volto a repetir, não é que não tenha que ser criticado, mas a caça às bruxas é muito oportunismo e eu não concordo. Eu acho que as críticas elas têm que ser feitas quando os times estão em momentos até tranquilos, porque você não gera um mal-estar, porque você não gera uma crise. Então por isso que eu sempre vi a necessidade de, cara, o Palmeiras precisa aproveitar melhor sua base, é a melhor base do Brasil. Eu estou falando isso desde o final do ano passado. No início dessa temporada, não só eu, mas eu via muitos comentaristas criticando o fato do Palmeiras, apesar de sólido defensivamente, tá tomando muito ameaço. O Everton tá defendendo muitas bolas difíceis. As bolas estão chegando mais fáceis ao gol do Palmeiras. E essa crítica não foi feita de uma forma mais contundente por parte do torcedor. E o Abel se via numa situação de liberdade para questionar o repórter que perguntava sobre isso. Vocês vão pelo lado negativo, eu prefiro ir pelo lado positivo. Os gols não tomados, a quantidade de jogos sem tomar gols, as invencibilidades, só que isso não é o bastante para um jogo de futebol. Eu não acho que o Abel errou, como muitos vêm falando. O Abel errou, o Abel errou. O Abel não errou nesse jogo. O Abel vem errando sucessivamente. Mas ele é um treinador que tem moral e eu respeito o trabalho dele. Eu sou um grande fã do Abel, sempre falei, às vezes fico um pouco irritado com algumas respostas discordiais com as pessoas, os jornalistas, os repórteres, e ele vai ser deselegante mais uma vez, eu não concordo, mas eu acho que é um personagem necessário no futebol. Essas atitudes explosivas, intempestivas, ela faz parte do futebol, e tantos outros treinadores são assim. Eu consigo vislumbrar na próxima temporada Abel Ferreira
Fernando Diniz e Mano Menezes rivalizando para ver quem que é o cara mais grosseiro com a imprensa. Eu consigo vislumbrar isso, né? Mas o Diniz já mostrou uma pegada diferente. Já pediu desculpas, é claro que é muito condicionado por uma classificação que foi épica, mas já mostrou uma postura diferente. O fato dele ter pedido desculpas em coletiva foi algo que eu achei grandiosíssimo, né? Foi algo que eu achei grandiosíssimo. E o que eu peço ao torcedor do Palmeiras é que não é momento de caçar as buchas. Agora não é o momento, precisamos renovar o elenco. Precisamos de renovação. Precisamos de reforços. O Abel precisa usar mais jogadores da base. O Abel é teimoso. O Abel é cabeça dura. Ele é tudo isso. E ele vem sendo assim desde o início dessa temporada. Quando criticado muitas vezes, ele rebatia de forma grosseira ou de forma agressiva e os torcedores compravam a sua briga. Os caras querem criar crise pra gente, os antes, né, as mídias rubro-negras, e as mídias alvinegras, e as mídias tricolores, estão querendo criar... Não, de forma alguma. As pessoas criticam, e muitos jornalistas sérios, alguns criticam de forma gratuita, obviamente, e aí cabe cada um filtrar, mas muitas das críticas, apesar de duras, para mim elas eram justas. E se elas tivessem sido feitas pelo torcedor, porque por Abel, pouco interessa se ele vai ser perguntado por um veículo de imprensa. Enquanto o torcedor estiver com ele, ele vai se rebater de forma grosseira. Agora, quando o torcedor o questionar, ele vai falar, opa, agora eu não estou agradando o torcedor. E ele vai, obviamente, seguir as suas convicções, mas ele vai... Agora eu não estou tendo tanta respaldo do torcedor. Né? Eu não estou tendo tanto respaldo. Então, talvez o que eu estou sendo questionado, talvez faça sentido. Talvez eu possa, não que ele tenha que ceder a tudo, mas talvez eu possa revisitar algumas coisas, talvez eu possa rever algumas coisas, talvez eu possa rever alguns conceitos, algumas convicções, só que agora é tarde. Esse que é o ponto. Não é deixar de criticar ou fazer a crítica pela crítica, eu só acho que neste momento, se o Palmeiras ainda almeja, e se o torcedor palmeirense ainda almeja brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, agora não é a hora. Agora não é a hora, porque esse momento já foi. Esse timing foi perdido. Criticar o Abel agora por não colocar Endrick, por não colocar Luiz Guilherme, por não colocar o Kevin, poxa, agora é tarde. Eu acho que o questionamento é válido. Eu só acho que agora, após a eliminação, é oportunismo. E não agrega. E não agrega. É apenas isso. Não é uma crítica ao torcedor. Quem sou eu para dizer o que o torcedor, ou a forma como o torcedor tem que se manifestar? Eu não sou ninguém. Eu só digo que isso não agrega neste momento. Não neste momento. O Palmeiras perdeu, para mim, assim como o Abel e o Palmeiras foi vítima das suas próprias, talvez, convicções. Convicções é um time que o Abel apostava nessa base de jogadores, que é a base de confiança deles, e essa base foi a que garantiu o título da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e o título do Campeonato Paulista. Então era um time que respondia muito bem à pressão, só que ao longo da temporada se tornou um time muito óbvio. Um time sem variações. Eu me recordo que no início da temporada do Campeonato Brasileiro, eu falava, cara, é muito gostoso de ver o Palmeiras jogando. Você pode gostar do estilo de futebol do Palmeiras ou não, mas eu, particularmente, eu falava assim, cara, é muito gostoso ver o Palmeiras jogando, porque assim, parece uma orquestra, né? O Abel vai dando instrução na beira do gramado e o jogador muda de posição, muda de lado e o maquinário continua funcionando de uma forma muito fluida. E era muito legal de ver, porque o Palmeiras não era, apesar de jogar sempre, a maioria das vezes, com a mesma pegada, com o mesmo estilo, era um time difícil do adversário fazer a leitura. Conforme a temporada foi avançando,
o Palmeiras se mostrou um time muito óbvio, um time sem repertório, um time que toca sempre aquelas mesmas músicas. Sabe aquela banda de casamento? O Palmeiras, que era uma banda que, se a gente vale a comparação com a música, o Palmeiras, que era uma banda que todo mês gostava de lançar um jingle novo, né, uma música nova, se tornou uma banda de casamento. Sempre tem tocando aqueles grandes hits do sucesso do passado, mas uma hora fica óbvio. Quando você ouve as mesmas músicas todo dia, todo mundo sabe. Ah, a playlist do Palmeiras é essa. Vai começar com essa música, vai terminar com essa música. Eu posso gostar ou não gostar, mas eu sei o que vai acontecer. E é isso que se tornou o Palmeiras ao longo dessa temporada. Começou de uma forma de um time que, apesar de muitas vezes óbvio, mas com as mudanças táticas de posicionamento dos mesmos jogadores dentro do campo de jogo, o Abel conseguia tornar o Palmeiras meio imprevisível. Só que ao longo da temporada isso foi se perdendo por uma série de fatores. Por uma série de fatores. Perda de jogadores, talvez desgaste, talvez não, certamente, desgaste físico, mental. Na questão do ataque, talvez perdeu um dos seus principais pilares, porque a figura do Dudu, apesar de ser um atleta que não estava marcando muitos gols e também não é o líder de assistência, mas o Dudu, a presença do Dudu era uma coisa que é aquele jogador referência, que o adversário respeita. Então, eu não posso dar um bote no Dudu, porque eu posso tomar um drible desconcertante. O Dudu tinha essa capacidade de repente, segurar a bola em momentos que a bola, é necessário segurar a bola, ou acelerar o time para o time ter mais contundência no ataque. E a presença dele sempre chama na marcação, porque é um cara diferente, rápido, veloz. Então, sempre, não necessariamente tem que ter uma dobra, mas sempre tem um cara na retaguarda para ficar de olho se o Dudu escapar pela beirada. Então, era um cara que o Palmeiras perdeu muito com a perda com a saída desse jogo, com a lesão desse jogador. E se já era um time que estava ficando óbvio com o Dudu, se tornou ainda mais óbvio com a perda do Dudu. Então, um time brigador, um time de muita força física, mas um time sem repertório. O Palmeiras e o Internacional, na minha opinião, foram eliminados no primeiro jogo. Agora é fácil falar, né? Com o resultado. É oportunismo, mas eu vou ser oportunista, porque todas as críticas e muitas críticas que eu estou ouvindo em relação por parte do torcedor é uma coisa que eu vinha falando já no final do ano passado, hein? No final do ano passado. Em relação aos reforços. Ah, precisa contratar, precisa contratar, precisa contratar. Sim, eu concordo que precisa contratar. Mas os melhores reforços estão na base. O Palmeiras tem a melhor base do Brasil. Por que que não se aproveita essa base? Por que que a gente não vê hoje no elenco do Palmeiras nenhum jogador da base protagonista como titular? Por quê? Eu sempre questionei isso. Eu venho questionando isso mês a mês. Mês a mês. Só que o torcedor, a grande maioria, pelo menos, se prendeu à questão da Leila. A figura da Leila e a figura do diretor de futebol, o Barros, né? Esqueci o primeiro nome dele, Anderson Barros, se eu não me engano. E, precisa contratar, precisa contratar, precisa contratar, precisa contratar. Gente, precisa contratar. Mas essa base aí, que todo mundo fala dessa base, né? Se você ouve os programas esportivos, pô, a própria. Se você ouve o Mauro Betting falando da base, ele sabe quem são os melhores jogadores da base. O potencial desses jogadores. Se você ouve a rádio Jovem Pan, TV Jovem Pan também, o Vampeta às vezes fala da base do Palmeiras. E o Vampeta é corintiano, não tem nenhuma ligação com o Palmeiras. E ele conhece muito bem a base do Palmeiras também. Conhecem alguns atletas, o potencial de alguns atletas. Então você vê que no meio esportivo, os caras sabem as promessas da base do Palmeiras e por que que não se aproveita. Eu volto a repetir, eu me sinto muito confortável para falar disso, porque é uma crítica que eu venho fazendo mês a mês. Só que eu acho que agora não é a hora.
Não é a hora do torcedor pegar no pé do Abel. A derrota, a eliminação do Palmeiras, como foi a do Internacional, aconteceu no primeiro jogo. A partir do momento em que o Eduardo Cudê ele aceita o 2-1 e para de agredir o Internacional, o Fluminense com um jogador a mais, acabou sendo punido, porque o Fluminense continuou marcando alto. Ali sim o Diniz foi ousado. Eu não acho que o Diniz foi ousado no segundo jogo. No segundo jogo, ele fez o que precisava ser feito, como o Abel fez também. O Abel não foi ousado. Ele fez o que precisava ser feito. Cara, estou perdendo no Allianz Parque. Não está acontecendo nada. Eu vou ter que mudar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que jogar a responsabilidade na garotada. E quase se pagou. E quase se pagou. E aí no segundo jogo, o Internacional começa melhor, faz o seu gol e depois ele aceita jogar no contra-ataque, que para mim foi uma estratégia que estava dando certo, não fosse o Valência perder gols decisivos. Mas a eliminação, para mim, foi o primeiro jogo. Quando você tinha uma vantagem numérica e estava jogando melhor que o Fluminense, ali é a hora de fechar a conta. O Palmeiras, para mim, não jogou melhor que o Boca os dois confrontos. O Palmeiras foi inferior ao Boca no primeiro jogo, foi totalmente inferior, totalmente dominado pelo Boca. O primeiro tempo no Allianz Parque não foi, nenhum dos dois foi melhor. Eu acho que foi igual, tá? Eu acho que foi igual. O Palmeiras controlava o jogo. O Palmeiras não, controlava não, porque tomou o gol. O Palmeiras tinha a posse da bola, mas o Palmeiras não tinha o controle do jogo. Aí sim, no segundo tempo, o Palmeiras foi melhor que o Boca. Aí, o segundo tempo do Palmeiras nesse jogo da volta, talvez tenha valido por todos os outros tempos, que o Palmeiras jogou muito mais. Ali foi uma supremacia mesmo. O que o Boca fez na Bomboneira, controlou o jogo, dominou o adversário, pressionou, mas não foi assim, não foi uma supremacia como a gente viu do Palmeiras no segundo tempo, pelo menos a minha percepção, né? E aí o Abel hoje ele é questionado, talvez em relação à base, pelas suas próprias escolhas. Porque a partir do momento em que ele decidiu que ele ia ter que arriscar, como o Diniz fez, arriscar não. Ele ia ter que ser, cara, é o que tem, é o que dá para fazer. É o que tem que ser feito, não é arriscar, né? É o que eu falei ontem. O Diniz não foi ousado, ele não foi corajoso, ele foi inteligente. O Abel é a mesma coisa. Só que como o Abel saiu do padrão, porque o Abel ele costuma, mesmo perdendo o jogo, ele costuma entrar com o mesmo time no segundo tempo. Ele entra com o mesmo time, ele deixa um pouquinho mais de tempo e ele vai substituir na metade do segundo tempo. Ele saiu do padrão. A partir do momento que ele saiu do padrão e esse novo maquinário funcionou de uma forma mais intensa, de uma forma mais interessante, de uma forma mais contundente e mais efetiva, porque marcou um gol, ele vai passar a ser questionado em relação à base. Então, eu faço essa reflexão com o torcedor de, poxa, agora não é hora, mas o Abel colocou isso na mesa. A partir do momento em que ele assumiu que, poxa, precisamos buscar o resultado e apostou na base para conseguir conquistar a classificação e quase conseguiu, ele colocou esse holofote em cima dele. Né? Ele colocou esse holofote em cima dele. De que, cara, talvez tudo que a gente de repente fez vista grossa ao trabalho do Abel, talvez agora é hora de ser questionado. Mas é o que eu falei, talvez agora é tarde, agora não é o momento. Isso tem que continuar. Só que agora é oportunismo, agora tem que apoiar o time. Porque isso era para ter sido feito há muitos e muitos meses, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Bom, vamos. Hoje o foco vai ser só sobre essa partida, sobre a eliminação do Palmeiras. A gente vai falar. Eu vou falar um pouco mais sobre as decisões do Abel e, mais uma vez, fazer a minha crítica em relação a essa insistência do Abel, né, de jogar com, com o mesmo time, com a mesma base. Eu entendo, volto a repetir que eu entendo,
Mas a gente vai fazer essa reflexão na coletiva do Abel. Então fica aqui o convite aberto para você, torcedor do Palmeiras. Eu sei que é um dia difícil, melancólico, nunca é legal ser eliminado, mas a própria reação no estádio, né, já demonstra que, cara, não foi um vexame, foi uma decepção, mas não foi um vexame. O time brigou, o time lutou, o Romero fez uma defesa espetacular de uma bicicleta do Rony, não era para ser. Cara, imagina se o Rony faz aquela bicicleta, aquele gol de bicicleta, ia ser um pandemônio. Assim, ia ser uma parada para entrar naquele rol dos jogos históricos da Libertadores, dos jogos mais épicos da Libertadores. Era capaz desse jogo do Palmeiras. Se o Rony. É tudo si, né? É tudo si, eu não gosto do si, mas se o Rony faz aquele gol de bicicleta, era capaz desse jogo do Palmeiras superar o do Fluminense. Em relação ao tamanho da grandeza do feito. Você sai perdendo, aí você vai buscar, poxa, faz um gol meio cagado do Piquerez, porque o consagrado Sérgio Romero tava difícil, foi uma bola difícil. Eu acho que pegou um efeito estranho, tinha muita gente na frente dele, mas ele aceitou a bola ali, né? E aí, se o Rony faz um gol de bicicleta, cara, eu acho que ia superar o feito que o Fluminense tinha feito, tinha conseguido, conquistado para cima do Internacional, né? Mas vamos lá, o sino existe no futebol, né? O sino existe no futebol. Então, vamos primeiramente com as notícias esportivas aqui, Globoesporte.com. A gente vai passar por todas as notícias esportivas. Vou passar rapidinho. A gente fica mais tempo na coletiva do Abel, porque aí a crítica que eu vou fazer em relação às decisões do Abel vai ser junto com a coletiva. Tá? Não vou me irritar com o Abel hoje, não. Eu sei que ele vai ser deselegante. Acho que já na primeira pergunta ele vai ser deselegante, mas eu não vou. Não vou me irritar com o Abel, tá? Hoje, eu vou. Apesar de tudo, não merecia, mas hoje eu vou dar uma moral. Não vou ficar colocando pilha nessa questão das vezes do torcedor mais revoltado, né? Não vou ficar colocando. E você que é um torcedor mais revoltado, respira fundo, né? Ouve com a gente, tá? Calma, cara, calma. O Palmeiras ainda está no caminho correto, na minha opinião. Não tem que mudar nada. Não tem que mudar nada, não tem que sair contratando que tem maluco, não tem que demitir todo mundo, não tem que reformular todo o elenco. Tudo que o Palmeiras precisa já está lá. Só tem que ser usado com mais, eu não digo nem sabedoria, mas tem que ser usado com mais frieza, na minha opinião. Com mais frieza. Se preciso pôr fulano no banco, vai ter que ser, cara. Vai ter que ser tu, não tem jeito. E não é porque você tá jogando mal, mas é porque eu preciso mexer em alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa diferente. Então, de repente, o Arthur que veio a peso de ouro, cara, você vai ter que ir pro banco, desculpa. Mas eu preciso de uma outra dinâmica. Eu preciso de uma outra mecânica. Se precisar pôr o Veiga no banco, que o Veiga, vamos combinar também, ó, já não tá jogando bem há muito tempo. Teve um chute de fora da área importante e tal, mas o Veiga também tá apagadíssimo, né? Eu achava que a lesão do Dudu não pesaria tanto, porque eu falei, pô, o Veiga vai chamar essa responsabilidade, vai jogar muita bola. O Veiga sumiu. O Veiga sumiu. Então, os questionamentos não tem que ser só direcionados ao Abel. Tem que ser direcionados também aos craques do time, na minha opinião. Por que bate o pênalti um Rafael Veiga? Por que bate o pênalti um Gustavo Gomes? E aí precisa no terceiro pênalti um garoto ir lá para converter. É complicado. Tem o mérito do goleiro. Óbvio que tem o mérito do goleiro. Ele pulou muito bem nas suas batidas. Ele pulou muito bem. Só que, cara, precisou ir um garoto para ser o desafogo, para tentar diminuir um pouco a pressão. É muito complicado, né? É muito complicado. Bom, palavras do Abel. Diz que ele é o responsável pela eliminação e ele é mesmo. Né? Ele é mesmo. Ele fala com. Quando ele diz isso, parece que ele fala até com um certo tom de ironia, mas ele é o responsável mesmo. Vítimas do próprio sucesso, eu já não sei. Eu não acho que o Palmeiras é vítima do próprio sucesso. O Palmeiras é vítima do. Eu acho que da teimosia do Abel. Eu acho que o Palmeiras foi vítima da teimosia do Abel.
O que você quer que eu diga? Que eu sou o responsável máximo, e não é a primeira vez que digo isso, sou eu. Então vou te dizer, eu sou o máximo responsável pela eliminação. E ele é mesmo. Na minha opinião, o Abel é o responsável pela eliminação. Não pelas mudanças que ele fez nesse segundo jogo, mas por ter aceito o empate no primeiro jogo. Aceitar calado que o time do Boca pressionasse, 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 o Palmeiras sofrendo, correndo risco o tempo inteiro, e ele nada fez para mudar alguma coisa. E ele nada fez para equalizar alguma coisa, para colocar o Boca na casa dele numa situação de, opa, eu estou encarando um time perigosíssimo. Eu não posso jogar da forma como eu quero. E o Palmeiras, o primeiro jogo, na minha opinião, deu a confiança que eu acho que faltou ao Boca. Porque antes, e eu vira e mexe, eu sempre falo aqui, eu procuro mídias locais para me informar um pouco mais. Antes do primeiro duelo, era óbvio que o torcedor estava confiante e apostava na mística, mas o torcedor estava naquela de, cara, é o Palmeiras. É o Palmeiras. É um bicho-papão de Libertadores. Depois do primeiro jogo, ficou aquela de, o Palmeiras não é tudo isso. O Palmeiras não é tudo isso. A gente colocou na roda talvez um dos melhores times do Brasil. Então, aquela decisão que o Abel tomou de aceitar o jogo do Boca, não eliminou o Palmeiras ali, mas deu a confiança para o Boca. Deu aquela confiança que talvez o próprio time ainda não tinha, de, poxa, dá para ganhar a Libertadores. Acho que nunca teve, nunca faltou isso, né? E nunca falta isso. Para um time que chega numa semifinal de Libertadores, nunca falta isso, mas sempre tem uma desconfiança. Fala, caraca, a gente tá enfrentando o time dos caras enjoado. Pô, mano, segundo ano consecutivo fazendo a melhor campanha da Libertadores, o time dos caras é bravo. Aí você enfrenta eles no primeiro jogo em casa, ah, mano, não é tudo isso não, cara, né? Não é tudo isso aí não, dá pra jogar e dá para ganhar sem pênalti. Né? Eu acho que o Palmeiras e as escolhas do Abel deram essa confiança que talvez o Boca sabia que podia ganhar, óbvio, porque apostava num grande goleiro, mas eu acho que deu uma injeção de, cara, o Palmeiras não é nada disso. Que eles pensavam, né? Caraca, time perigosíssimo, complicado. Nunca perderam esse respeito, mas tornou-se uma coisa que, poxa, de um negócio que é, pô, vai ser muito difícil, a gente vai ter que suar sangue para um negócio que, pô, dá para fazer, cara, né? Dá para fazer, vai ser difícil, se a gente dormir vai ser eliminado, mas dá para fazer, dá para ganhar. Quem é o treinador dessa equipe? Quem é que faz tudo para o Palmeiras ganhar? Quem é que está com eles todos os dias? Então é isso. Não tenho mais nada a falar. Isso ele respondeu em relação ao questionamento de não ter usado os garotos da base. É uma coisa que eu concordo. Eu falei, eu falei no primeiro jogo, seria uma irresponsabilidade, seria muito cruel você colocar uma pressão desse tamanho num garoto da base de, poxa, você vai jogar na Bomboneira e é com vocês. E é com vocês. Seria até um pouco cruel às vezes, né? Mas agora, é o que eu falei, depois que o Palmeiras é eliminado, é mais fácil fazer a leitura, é mais fácil fazer a análise. Mas ele que está todo dia, como ele mesmo diz, conhece os jogadores. Ele mesmo conhece muito do jogo dentro de campo, porque ele foi um jogador e foi jogador de seleção portuguesa também. De entender que dentro de um jogo de 180 minutos, o componente mental e a intimidação elas fazem parte, ali eu acho que o Abel ele pecou. De que, cara, aqui era a minha chance de eu intimidar os caras. Aqui era a minha chance de mostrar, cara, vai pianinho para São Paulo, porque se vocês não forem pianinho para lá, vocês vão cair. Não, o Palmeiras aceitou, e é ali que eu falo. Por isso que eu acho que a eliminação aconteceu lá. Porque deu ao Boca aquilo que ainda. Talvez a última peça do quebra-cabeça que faltava para o Boca e para o torcedor do Boca acreditar que a Libertadores era muito palpável. Tem mais uma etapa e é dificílima, e a gente vai torcer muito pro Fluminense aqui, não, já digo de antemão, mas acho que faltou isso, né? Bom, vamos lá.
Palavras do Everton, disse que pênalti é detalhe, e é detalhe mesmo, né? Quando você vai para uma disputa de penalidades, é detalhe. Faltou a bola entrar. E pressionou e criou para isso, fez um abafa necessário. Eu não acho que foi na aleatoriedade do intuitivo, foi um time que foi, cara, teve o ímpeto, foi valente, brigou, incorporou o espírito da Libertadores ali, mas, cara, se deixar para fazer uma coisa ali no final, pode acontecer, mas pode não acontecer. E não aconteceu. Aconteceu com o Fluminense, não aconteceu com o Palmeiras. Não fizemos um bom primeiro tempo, queríamos melhorar no segundo e ganhar o jogo nos 90 minutos. Infelizmente não conseguimos. Tivemos chances, buscamos o empate, tentamos ganhar o jogo. Pênalti é isso, é detalhe. Muitas vezes é emocional também. Não conseguimos e lamentamos o que aconteceu. Eu acho que o Palmeiras foi bem nas cobranças. Eu faço aqui, cara, por que precisou aí um garoto? Acho que foi o Luiz Guilherme que bateu, né? Foi o Luiz Guilherme que bateu o terceiro. Foi o Kevin, né? Eu não lembro quem foi agora, eu peço perdão. Mas foi um garoto da base que foi bater o terceiro pênalti. A cobrança do Veiga não foi ruim. A cobrança do Gomes não foi ruim. Mas foi muito óbvio. Para um goleiro como o Romero, né? Para um goleiro como o Romero, que espera o cara bater, que faz a leitura do posicionamento do batedor, para ele foi muito óbvio, né? Mas não foi fácil. A defesa que ele fez foi para poucos, tá? Eu só tô falando assim, cara, com a sua experiência, sabendo que do outro lado tem um cara que vai esperar você bater, que ele vai te observar, você precisa fazer um improviso. Não são jogadores de improvisar, mas o improviso que eu digo é, vai ter que ser no ângulo. Vai ter que ser no ângulo. Ou é no ângulo, ou eu não vou fazer. Chutaram muito bem, eu volto a repetir, eu acho que as cobranças foram boas. Mas o cara observa até o último segundo, tem uma explosão, um reflexo fora de série e, cara, uma frieza. E ele falou, né? Ele deu entrevista e falou que ele se diverte em cobrança de. Pra ele é uma diversão. Pra ele é uma diversão. Você acha que o Everton tá pressionado? Eu acho que não. Mas pro Everton, cara, é mais uma jogada. Né? Pro cara é uma diversão. Ele falou, cara, pênalti pra mim é uma diversão, né? Então, talvez ele goste mais do pênalti do que a bola rolando, porque ali no pênalti talvez ele tenha mais controle do que com a bola rolando, né? Pode ser, eu não sei, né? Bom, sobre o diretor do Palmeiras, o Anderson Barros, né? Desconversou sobre Bruno Henrique e falou em planejamento constante. Há um boato de que o Palmeiras na próxima temporada vai investir legal. Cara, poxa, eu não sou muito a favor de, não sou muito de ir no oba-oba, sabe? Eu não sou muito a favor de ir no oba-oba. É claro que se o Palmeiras termina essa temporada só com esses três títulos, né? Parece que é uma merreca, mas pô, não dá pra comparar, né, gente? A gente tem que ser sincero aqui. Que o Abel falou na última coletiva, já ganhamos três títulos essa temporada. Pô, mas é Supercopa do Brasil, Supercopa do Brasil não, é isso, Supercopa do Brasil, foi o Campeonato Paulista, teve mais um, né? Agora tá me falhando a memória. Me falhou a memória, gente. O Abel tinha falado três títulos, não foi? Pô, agora me falhou a memória. Quem disputou o Flamengo jogou a Supercopa do Brasil, jogou a Recopa, o Palmeiras jogou o Campeonato Paulista, venceu a Supercopa do Brasil, eu não lembro agora. O Abel tinha mencionado, acho que na última coletiva, três títulos, se eu não me engano. Bom, vou ficar devendo, mas você vê, cara, assim, mesmo assim, não salva a temporada do Palmeiras. Não salva a temporada do Palmeiras. Ainda assim, cara, que vale hoje um paulista perto de uma disputa de Libertadores e de um Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro dá para buscar ainda, mas se terminar sem ele, aí vai ser, cara, vai ser quase um fiasco para muita gente, né? Eu acho que não, mas para muita gente vai ser quase um fiasco. Por isso que eu falo assim, eu não acho que é agora de, não, tem que sair contratando todo mundo que dá. Eu acho que tem que ser razoável. Precisa de reforços, isso é claro, mas isso é muito óbvio, mas, cara, não é um negócio de, poxa, precisamos rever todos os nossos conceitos. Eu não vou muito por aí, não.
Acho que aí é uma loucura até, né? Capaz. É aí que acontecem as loucuras do futebol. Bom, para finalizar, a notícia do Palmeiras, Merentiel, né? Merentiel jogou bem no primeiro jogo, jogou bem no segundo jogo também. E ele pertence ao Palmeiras ainda. Ele está emprestado ao Boca e o Boca vai exercer o direito de compra do atleta, né? Ele ainda será adquirido, mas ele fazia parte do elenco do Palmeiras, né? Por que que ele jogou, né? Muita gente pode se questionar. A explicação: seu salário é pago integralmente pelo Boca e há opção de compra no empréstimo. Desse modo, não havia cláusula que impedisse a utilização do atacante pelo time argentino em jogos contra o Palmeiras, tá? Merentiel foi decisivo nos 55 minutos em que esteve no gramado do Allianz Parque. No gol, teve a jogada dele para o lado esquerdo, ali, erro da defesa do Palmeiras, enfim. Mas a grande questão, eu acho que talvez muita gente vai falar do Merentiel, né? E ele estava no Palmeiras, olha aí, né? Só que eu vejo, assim, muito cuidado também, tá? Muito cuidado, porque ele já estava sendo questionado pelo torcedor, se eu não estou enganado, e muita gente que hoje fala, o Merentiel aí estava no Palmeiras, né? Muita gente falou que ele era um pé de rato, tá? Com todo respeito, pé de rato, o jargão do craque Neto, né? Falava que era um cara caneludo. Então, eu sempre falo aqui, cara, tomem cuidado com o que vocês vão ouvir, porque eu já ouvi um ou dois caras aí, né, que tá falando, olha, o Merentiel tava no Palmeiras aí, né? Tava no Palmeiras, e o Palmeiras preferiu ficar com o Flaco Lopes. Eu vi um ou dois caras que na época que o Merentiel estava no Palmeiras, diziam, cara, Palmeiras também contratou mais um caneludo, né? Então, tome cuidado com o que você ouvir por aí, tá? Não é nenhum jogador espetacular, mas é um jogador brigador. Quando ele estava no Palmeiras, ele era um jogador brigador. E eu gostava da atitude dele. Faltava gol, né? Faltava gol, mas eu gostava da atitude dele. Ele tinha uma pegada que não tem, que o ataque do Palmeiras não tem, né? O cara brigador, que vai pro jogo de corpo, porque o Lopes não é muito disso, o Rony é mais vertical, né? Ele é mais da velocidade. Esse Merentiel, ele tinha uma característica de ir pro contato, né? Ele vai pro jogo de corpo, ele não era muito alto, então não fazia o pivô, mas é uma característica que o Palmeiras não tem no ataque. Eu achava interessante o jogador, mas, enfim, não sei, foi escolhas e passou também pelo aval técnico do Abel Ferreira, tá? Encerro a conta em relação ao Palmeiras, vamos passar só por três notícias esportivas. A questão do Valência, né, que eu falei, sofreu ofensas racistas nas redes sociais. Bom, não vou colocar aqui na tela os posts, cara, de verdade. Eu não vou pôr, eu me recuso a fazer isso. Coloquei aí rapidinho. Eu vou deixar a matéria na descrição do vídeo, se você se interessar, dá uma olhada. Eu só acho que agora é oportunismo, cara. Agora oportunismo não. Oportunismo é agora falar que o Abel tá errado. Eu acho que é oportunismo. Eu acho que vale a crítica, mas neste momento é oportunismo. Essa é uma reflexão que tem que ser feita mais pro final da temporada. Pelo menos, não no final da temporada, mas deixa passar, né, esse luto da Libertadores, pelo menos. Deixa passar esse luto da Libertadores. Agora, ofensa racista é covardia, na minha opinião. Não é oportunismo, é covardia. Isso é covardia. E o cara, tudo bem, foram pelo menos dois lances bizarros. Dois lances muito bizarros, mas quando ele ajudou a eliminar o Bolívar, ele foi o grande herói, né? O cara, nossa, melhor que Soares. Agora, né, gente? Por isso que eu falo aqui, cara. Não vou lá. Assim, eu sei que é difícil. O futebol, ele é emocional mesmo, tá? Ele é emocional mesmo, mas não vai na onda dessa galera, gente. Não vai na onda dessa galera. Isso é uma covardia, tá? E eu espero que o Ener Valencia, ele
procure as autoridades e que ele faça o que tem que ser feito, porque isso é inaceitável, tá? Isso é inaceitável. É mais um jogador de qualidade que será queimado. Já foi, né? Já foi queimado. Não sei se talvez não haja mais salvação, né? Porque se o Internacional tivesse hoje Patrick, Edenilson, será que não agregaria? Você acha que não agregaria? É, enfim, isso eu acho que vale a reflexão. Queimar os seus, queimar os seus jogadores, seus bons jogadores, e no caso do Valência, um craque, você queimar os seus bons jogadores, os seus melhores jogadores, eu acho que não é a solução de nada. E se há crítica ao Cudê e se há crítica à gestão do Eduardo Barcelos, eu acho que vale uma autocrítica por parte de alguns torcedores de que, cara, talvez o que está errado é a nosso modus operandi, né? Talvez o que esteja errado é a forma como a gente está agindo. Talvez, eu não estou falando que é. Estou falando que vale uma autocrítica. Bom, vamos lá. Libertadores, a final entre Fluminense e Boca Juniors. Final está marcada para o dia 4 de novembro, provavelmente às 17 horas, no estádio do Maracanã. Será uma grande festa. E eu falei e vou repetir: estarei na torcida pelo tricolor das Laranjeiras, tá? Fluminense, 36 milhões de reais com essa vaga para a final da Libertadores, tá? Uma grana que veio muito bem a calhar quando o Fluminense faz contratações nisso nessa temporada, e a grande contratação talvez tenha sido o Marcelo. Muito se falou, e eu acho que a gente trouxe até uma notícia aqui no podcast no início da temporada em relação à situação financeira do Fluminense, que não era fácil, era delicada, e que bom, cara. Que bom que vai vir esse caminhão de dinheiro, porque, cara, ajuda muito nos trabalhos, né? E é um bom trabalho que vem sendo executado aí pelo presidente Mário Bittencourt, tá? É isso. Em relação às notícias esportivas, fecho por hoje. Caraca, eu me estendi demais aqui falando do Palmeiras. Vamos ver algumas palavras do Abel. Eu ainda tenho que. Nem critiquei as decisões do Abel. Acho que nem vou fazer isso. Acho que nem farei isso, tá? Mas vamos ver algumas perguntas. TV Palmeiras Fã. Você torcedor, simpatizante, fã do esporte. Deixa sua inscrição, curte o vídeo, tá na descrição aqui. Entra lá, se inscreve, curte, volta para ouvir com a gente. Vamos soltar, vai, vamos logo, porque já estamos batendo quase uma hora aqui. A escalação titular do Palmeiras que entrou em campo hoje, ela não faz um gol desde agosto, aquele gol do Veiga contra o Vasco. Esses 11. Agora o Piquerez fez um no segundo tempo. E eu tava pensando aqui, talvez a palavra que melhor defina a mudança do Palmeiras do primeiro para o segundo tempo seja mobilidade, né? Um time muito mais móvel no segundo tempo. Eu queria que você analisasse, por favor, por que você acha que esse 11 com o qual você vem trabalhando há um tempo não conseguiu ter essa mobilidade, e se você achava esse ataque que jogou o segundo tempo e que mostrou essa mobilidade inviável para começar o jogo numa partida como essa, em que o Palmeiras teria que abrir uma defesa fechada como é a do Boca. Obrigado. Olha, nós, na minha opinião, o primeiro tempo foi um jogo fechado, entroncado. Você sabe quantos remates fez o nosso adversário? Devia saber, está tão bem informado, devia saber quantos fez. No primeiro remate que fez golo, mas foi uma primeira parte entroncada, quer da nossa parte, quer da parte deles, uma meia-final de Libertadores. Nosso adversário, como disse, a primeira vez que estou à baliza fez golo, nós procuramos carregar, mas como disseste muito bem, nosso adversário muito, muito fechado, marcações individuais, difícil encontrar espaços. Na segunda parte invertemos a construção, temos o Piquerez para trás, porque é um pé esquerdo à direita e um ala aberto à esquerda, ia nos ajudar, e penso que na segunda parte fomos melhores. Fizemos 24 finalizações, mas como disse várias vezes, hoje o resultado não quis que a gente fizesse mais com um golo. Tivemos oportunidades suficientes ao longo de todo o jogo, não só da segunda parte, mas de todo o jogo, para poder sair com outro resultado. Acho que o Boca veio aqui com uma clara intenção, conseguiu isso.
Mesmo o tempo de desconto, mesmo aí o árbitro, 5 minutos de desconto é patético, mas enfim, é o que é. E dar os parabéns ao adversário, que foi mais eficaz nos penaltis do Palmeiras. Bom, ele, primeiro assim, na coletiva pós-jogo, após o primeiro jogo lá na Argentina, ele foi perguntado por um repórter, e eu não tomei nota de quem é, em relação à utilização dos garotos da base. E quando a gente ouviu a coletiva, eu fiquei muito bravo com o Abel, porque o que ele fez para mim foi uma falta de respeito assim que você não faz com ninguém. Só faltou ele pôr a mão no ouvido naquele momento. Ele põe a mão no rosto, dá risada, né? Como se o cara estivesse falando uma barbaridade. E é curioso, né? Porque o que aquele rapaz falou ali no jogo pós-Bomboneira foi o que ele fez e foi o que deu certo, né? É curioso. É curioso. Um cara que foi ironizado, ele tomou uma atitude ali constrangedora, extremamente constrangedora, né? Para com o profissional e para com ele mesmo. E curiosamente, o que foi sugerido ali foi o que deu certo hoje, né? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Segunda coisa, ele pergunta pro repórter agora, quantos arremates teve o Boca, né, no primeiro tempo, e ele ironiza. Você que é tão bem informado deveria saber. E aí ele falou que o Boca teve dois arremates. Eu acho que ele não deveria nem ter perguntado, e muito menos ter falado quantos arremates teve o Boca no primeiro tempo, porque isso é humilhante. Ele se humilha aí. Se o Boca teve duas oportunidades e fez o gol, isso é humilhante. O Palmeiras não criou, como disse o Abel, criamos o jogo inteiro. Não, não sei que jogo que o Abel viu. Aí o Abel não pode ir para o campo místico, né? Porque uma coisa que o Abel não tem é viajar, como fazia o Luxemburgo. Uma coisa que o Abel tem é olhar para a realidade e falar, cara, o que aconteceu foi isso. Primeiro tempo não aconteceu nada demais pro lado do Palmeiras. Não teve nada demais. Então ele exaltar e querer questionar a qualidade profissional do rapaz que faz a pergunta com a informação de que o Boca teve duas chances a gol, para mim é humilhante. Isso mostra que o trabalho dele é pior do que a gente pensa. É pior do que a gente pensa. Se ele acha que ele está agregando valor com essa informação, desculpa, né? Desculpa, eu acho que seria interessante, né? Que alguém chegasse ao auxiliar dele, se é que tem liberdade para fazer isso, né? Ou alguém da família dele falar, cara, ô Abel, isso aí que você falou, cara, é pior, cara. É pior, porque você tenta desqualificar o repórter, o profissional que te pergunta, só que você está desqualificando o seu próprio trabalho. Porque com dois arremates, o Boca não pode fazer gol. Com dois arremates, o Boca não pode fazer gol. Então, o que você está falando é muito pior para você, porque os haters. Você está dando material para os haters. O que o Abel faz em coletiva sucessivamente é dar material para os haters o criticarem de forma aleatória e gratuita ainda mais, né? Ainda mais. E infelizmente é uma coisa que ele mesmo não percebeu. Ele é tão orgulhoso em coletiva como ele é dentro de campo. E com esse orgulho dele, ele fica dando material para os caras o criticarem, e muitas vezes de forma maldosa, porque ele não tem essa. Ele tem malícia para muita coisa no futebol, mas para isso ele ainda não tem, né? E eu que sou um Zé Mané aqui, tudo bem, estou no conforto da minha cadeira, não estou numa coletiva pós-jogo, após uma eliminação, mas, cara, isso é uma coisa que, né, eu imagino que com o tempo você se habitue. Eu imagino que com o tempo você se habitue. Abel, coletivo, assessoria de imprensa existe. Abel, mano, não fica dando assunto pros caras, né? Não fica dando assunto pros caras, porque isso te irrita, cara.
Não fica dando material pros caras que te perseguem, ficar falando besteira, sabe? Se você não gosta, não dá moral pra esses caras, não dá material pra esses caras. Fala do jogo. O que foi perguntado? Eu respondo o que foi perguntado, né? Não fica tentando rebater, que muitas vezes você expõe seu próprio trabalho. Você coloca em questionamento o seu próprio trabalho, né? Que eu não duvido que trabalha muito, mas com 2 arremates tomar um gol, poxa, fica difícil de defender, né? Fica difícil de defender. 2 chutes, é isso. 2 chutes. E aí? Eu, E aí? futebol, eu não vou estar aqui. Sabem, eu entendo as vossas Bom, questões. Eu digo o que disser aqui não vai alterar a vitória do Boca. Nós estamos fora, perdemos, parabéns ao Boca e vamos ver a final em casa sentados. Ponto. Nada que eu disser aqui, ou as perguntas que me fizeram agora no fim, disto e que devia. Mas entendo as perguntas, vocês estão aí para fazer perguntas, eu estou aqui para responder àquilo que eu entender também. Devia engenheiro de obra pronta, mas o Palmeiras conseguiu agredir muito mais o Boca. bom, você vê que depois o cara até fala, né? Ele rebate a ironia. 2 chutes, né? 2 chutes. 2 chutes. Aí eu acho que ele percebeu que ele falou bobagem, né? Vou voltar, mano. Vou voltar. E vamos ver a final em casa sentados. Ponto. Nada que a vitória do Boca. Nós estamos aqui nos penaltis do Palmeiras. 2 chutes, é isso. 2 chutes. É o futebol, eu não vou estar aqui. Aí ele viu que ele falou merda, né? Foi querer zoar com o cara. Aí ele viu que falou bobagem. Então, por isso que eu falo, cara, responde o que está sendo perguntado. É só responder, cara. Ah, puta, vamos questionar aqui, não sei o que. Cara, responde o que foi perguntado, mano. É uma merda, é chato, é repetitivo, mas é melhor, né? É melhor. E bom, parabenizou o Boca mais uma vez. Eu não acho que foi forçado, né? Não acho que foi meio irônico, né? Porque algumas vezes ele parabeniza o adversário e tal, mas você vê que não é muito genuíno, né? Não, pelo menos não transparece. Quem sou eu para dizer que o Abel tá mentindo ou não? Mas agora com relação ao Boca, ele me pareceu bem sincero, né? Os parabéns ao Boca. Sabem, eu entendo as vossas questões. Eu digo o que disser aqui não vai alterar a vitória do Boca. Nós estamos fora, perdemos, parabéns ao Boca e vamos ver a final em casa sentados. Ponto. Nada que eu disser aqui, ou as perguntas que me fizeram agora no fim, disto e que devia. Mas entendo as perguntas, vocês estão aí para fazer perguntas, eu estou aqui para responder àquilo que eu entender também. Devia engenheiro de obra pronta, mas o Palmeiras conseguiu agredir muito mais o Boca no segundo tempo do que no primeiro. Por que você acha que isso aconteceu? E a entrada da molecada deu essa força para o Palmeiras que tinha no segundo tempo? O que você acha? Não foi a entrada da molecada, foi a alteração do sistema que eu fiz da primeira para a segunda parte. Foi isso que nós fizemos. Alterámos o sistema, alterámos a construção. A verdade é que no primeiro tempo tínhamos 2 médios que andavam a correr, 3, muito para trás. O Boca fechava com os 2 centroavantes, os nossos 2 médios, o Menino e o próprio Zé. Os centroavantes não pressionavam a nossa zona de construção. Fizeram um gol do jeito que queriam, em transição. E um gol feliz, desculpem-me dizer isto, mas é feliz, um ressalto num duelo lateral. E é isto, futebol é isto, não vou esquentar muito a cabeça com o que aconteceu. Os meus jogadores, e na minha opinião, fizemos tudo, mas tudo o que era possível para sair com outro resultado. Foi pena que, por exemplo, esta bicicleta do Rony no final não tivesse entrado e acho que hoje soube aqui alguém que fez realmente a diferença, foi o goleiro do nosso adversário e se o Boca foi até onde foi e está na final, tudo deve a esse jogador hoje. Bom, você vê que ele não dá moral pra garotada, né? Perguntado se foi a garotada que ajudou a mudar o panorama do jogo, ele disse que foi a mudança do sistema, não foi a garotada. Então, isso é uma coisa que o Abel, acho que ele tem sido muito cabeça dura. Ele tem sido muito orgulhoso. Porque na hora de expor um garoto da base, ele é gigante, né? Ele é gigante, é grandão. Foi pra seleção, voltou deslumbrado, fez mal. Agora, quando o Veiga vai pra seleção e volta muito mal, ficamos sem treinar, calendário, cansaço. Né? Então, assim, pra bater num garoto de 18, 19, 20 anos, ele é grandão, né? Ele é gigante. Agora, pra bater num cara mais num dos líderes do seu elenco, uma das referências técnicas,
que tá devendo futebol há muito tempo. Aí com esse cara não, pô, ficou fora, né? Não treinou com todo mundo, tá cansado da viagem. Eu acho que isso, pra mim, ele, obviamente que ele tem a forma dele trabalhar e ele fala que mais do que formar bons jogadores, ele quer formar homens, homens de caráter, compromissados, honrados e tudo mais. Quem sou eu para dizer como é que ele, assim, desse lado pai, nesse lado paizão, quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Mas todo mundo já foi adolescente alguma vez e, e ninguém, eu acho que você tem que repreender, você tem que pegar no pé, você não pode só dar agrado, não pode só paparicar, você tem que ter pulso firme. Mas ninguém na nossa vida, ninguém, ninguém se torna boa pessoa só apanhando. Ninguém se torna bom profissional só apanhando. É preciso apanhar para você cair, levantar, crescer, ganhar os méritos e o reconhecimento, e aí começa o ciclo de novo. Eu apanho, cometo meus erros, vou ouvir a minha bronca, seja do meu pai, seja da minha mãe, seja do meu chefe, vou aprender com aquilo, vou melhorar, vou crescer, e aí eu vou ouvir o reconhecimento, vou ouvir parabéns pelo bom trabalho, parabéns. Agora só bater, voltou a deslumbrar. Não, não, não. Não foi os moleques que jogaram bola, foi o sistema. Então, por mais que você tenha boa intenção, e quem sou eu, volto a repetir, e quem sou eu para julgar como é que cada um cria os seus filhos? Porque, querendo ou não, ele faz um papel de pai também, tá? É por isso que eu tô falando, nesse contexto. Quem sou eu? Agora, ninguém se torna. Bom, ninguém é muito forte, tá? Ninguém é muito forte. Que eu conheço pessoas que apanharam a vida inteira e são pessoas extremamente humildes e gente boa, né? E gente boa. Agora, a maioria das pessoas, se elas só apanham, elas vão procurar quem dá agrado. Se elas só apanham, elas vão procurar conforto uma hora. Então, acho que o Abel ele tem que, alguém de repente, né? Tem psicólogas lá no Palmeiras. Fala, cara, baixa um pouco a bola. Baixa um pouco a bola. Porque você pode estar achando que você está fazendo bem. Mas educar não exige só ser duro, não exige só ser firme, mas exige também afago, exige também reconhecimento. E isso muito pouco o Abel faz. Muito pouco o Abel faz. Desde que o Endrick foi vendido, eu acho que eu não vi um elogio do Abel por Endrick. Talvez no jogo contra o Corinthians ali, pô, foi bem, deveria ter colocado mais cedo, mas ali foi meio, né? Não foi um elogio, cara, é um jogador diferente, é um moleque, gente, um moleque que joga muita bola, pô, vou dar mais chance para ele. Não. Eu entendo que você não quer deslumbrar o atleta, que você não quer falar para ele que, olha, você vai ser o nosso protagonista, para o cara não ficar gigante, não ficar grandão, mas só bater, só desmerecer, eu não acho que esse também é o caminho. As críticas que são feitas hoje pelo torcedor palmeirense em relação ao Abel ser cabeça dura, eu concordo com todas. Eu só não concordo de fazê-las agora, porque eu acho oportunismo. Porque isso deveria ter sido feito há muito tempo. E é uma coisa que eu estou falando, e eu vou ficar cansativo e repetitivo, eu estou falando desde o final do ano passado. O Palmeiras precisa de reforços? Sim. O Palmeiras precisa de reforços. Mas talvez os grandes reforços do Palmeiras já estejam lá. Só que o Abel Ferreira, ele não é capaz de olhar e falar, cara,
Esses são meus reforços. Eles são jovens. Eu tenho medo de perder esses atletas para o mundo, né? Mas é preciso ser feito. É preciso ser feito. Porque não adianta você ficar no Titanic, porque o navio é bonito, porque na época era um navio mítico, né? Transatlântico, maravilhoso, luxuoso. Não adianta, mas se eu ficar aqui eu vou afundar. Eu vou ter que ir para o bote salva-vidas. Eu vou ter que ir para outro navio. Eu usei o Titanic, eu acho que é... Peço desculpas aqui, com analogia infeliz, tá? Porque morreu muita gente lá, mas vamos... Deixa eu mudar o exemplo, né? Desculpa aí, gente. Porque quando você lembra desses eventos, né? É um negócio meio... Tá no imaginário popular, mas, poxa, morreu muita gente lá. Não gosto muito disso. Imagina você, pô, tem o meu golzinho, tem o meu Gol 2000, ano 2000. Amo o meu carro. Você vai ficar abraçado com ele até quando? Dá problema toda hora, consome muito combustível. Pô, tenho dinheiro para comprar um novo, mas eu não quero. Eu gosto do meu Gol. Você vai morrer abraçado com o seu Gol? Aí você vai lá, vem o seu amigo e fala, cara, troca esse carro, não é nem porque ele é feio, cara, mas ó, eu fiz os cálculos aqui, se você trocar o seu carro por um mais moderno, você vai economizar tanto. Não, mas eu gosto desse carro. Aí quando você estiver viajando para praia, né? Você está descendo o litoral, para quem é de São Paulo vai saber o que eu estou falando, você está descendo a serra em direção ao litoral, o golzinho quebra. E agora, agora? Agora é tarde, cara. Agora é tarde, né? Enfim, gente, não que isso não possa acontecer com o carro novo, mas é o que eu falei. É o risco que você corre, é o risco que o Abel Ferreira corre. Apostar no garoto da base, ele pode deslumbrar, mas, cara, é o reforço que você tem. Você vai deixar o tempo correr? Você vai deixar o tempo correr? Eu acho que é melhor você arriscar, que o garoto se deslumbre, do que perder e nem saber o que o cara poderia ter sido, né? Eu acho que é muito pior, acho que é uma reflexão para nossa vida, né? Ah, não quero fazer isso aqui porque, né? Caraca, você vai deixar isso passar? Você vai deixar essa chance passar? E nem saber o que poderia ter sido? Eu acho que é muito pior. Eu acho que é muito pior, tá? Gente, eu vou encerrar o podcast de hoje. Eu peço perdão pelo longo podcast. A gente falou só de Palmeiras, praticamente só de Palmeiras, mas... Aí, cara, eu sempre falei, cara, eu podia fazer um podcast só criticando o Abel, as decisões do Abel, só que eu acho que não é a hora, né? Que não é a hora. E não foi uma eliminação bizarra, humilhante. É um treinador lendário para o torcedor. O torcedor apostou no mítico, da figura mítica que é o Abel Ferreira. Eu confesso a vocês que também apostei. Cara, o Abel, ele tem um plano, ele vai fazer alguma coisa diferente. Ele não fez. Ele fez o segundo tempo porque precisava ser feito, como fez o Diniz. Só que deu certo para o Diniz e não deu certo para o Abel. Por isso ele é menos treinador que o Diniz? Não. Não foi por isso. Mas, quando você flerta com a eliminação, às vezes você consegue alcançar o sucesso. E às vezes não. Como aconteceu com o Abel, tá? Isso não significa que está tudo errado. Muito pelo contrário. Na minha opinião, é muito pelo contrário. Eu acho que a eliminação ela não pode ser usada como uma catapulta para implodir tudo que foi feito. Tem que ser usado, falar, calma, né? Calma. Vamos parar, vamos refletir, vamos pensar e vamos seguir. Tá certo, gente? Ó, encerro por hoje. Peço desculpas pelo longo podcast. Amanhã a gente volta para falar um pouco mais das repercussões, né? Porque sempre no dia seguinte tem um pouquinho mais de repercussões. Então a gente vai aguardar. Amanhã a gente vai falar muito provavelmente de um pouquinho mais de Palmeiras
e as repercussões da eliminação do Palmeiras, tá? E a gente traz também mais notícias do Internacional, se assim tiver. Encerro por hoje. Infelizmente, fica um brasileiro pelo caminho, mas a expectativa é de uma grande final de Libertadores, sem dúvida nenhuma, tá? Você que nos acompanha até aqui, peço para deixar uma moral. Agora sim encerro as atividades. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.